exercício 4, deixa eu sair daqui. Ele fala o seguinte: um pêndulo é constituído por uma pequena esfera de massa 100 gramas presa a um fio ideal de 2 metros de comprimento. Esse pêndulo é abandonado de uma posição na qual seu fio está perfeitamente esticado, formando um ângulo de 60 graus com a vertical. Considerando-se que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, a intensidade em newtons da atração exercida pelo fio sobre a bola no ponto mais baixo de sua trajetória é... Então, ele quer saber o valor da atração, da força de tração, que é a força do fio, né, no ponto mais baixo da trajetória, quer dizer, é o ponto que ela está esticadinha bem para baixo. Então, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que no começo, a gente tinha a bolinha ali de boa, paradinha, né? No começo, a hora que ela tá assim, de ladinho, né? Tipo, ela tava aqui, aí eu peguei e puxei pra cá. A hora que eu puxei pra cá, o que eu fiz? Eu soltei, e daí ele vai fazer esse movimento aqui. Meu celular não faz porque não é um fio, né, gente? Mas vocês conseguem imaginar que, no caso da bolinha, isso vai acontecer. Então, ela tava parada aqui, aí ela vai se mexer e vem até o outro lado. Então, a hora que ela tá passando por esse ponto aqui de baixo, que é o ponto que eu desenhei ali no cantinho, ela vai ter uma certa velocidade, né? E as forças que agem nela são o peso para baixo e a tração para cima. Mas, aí é que vem a questão. Nessa posição aí, em que ele tá na vertical certinho, será que o peso e a tração são iguais? Porque se o peso e a tração forem iguais, é só eu fazer que a tração é igual ao peso é igual a mg. Aí a massa a gente tem, a gravidade a gente também tem, e dá resolvido o nosso problema. Se fosse isso, o que aconteceria? A massa é 100 gramas, a gente passa para aquilo, vai dar 0,1, vezes a gravidade que é 10, vai dar 1, a atração vale 1, letra B, acabou. Será que é isso que acontece? Aí entram aquelas famosas pegadinhas, né? Coisas que vocês provavelmente vão colocar. Aliás, vocês não precisam ser espertos, mas muita gente vai colocar porque não entendeu nada. Então, o que a gente tem que pensar? Vamos lá. Nessa situação em que a bolinha está na vertical, poderia acontecer de o peso ser igual à tração. Poderia. Se ele estivesse em equilíbrio, em repouso nessa posição, se estivesse paradinho assim, sim, eles seriam iguais, a tração seria igual a 1. Porém, ele não está paradinho aí. Ele estava paradinho aqui em cima. Então, eu soltei e aí ele fez fum. E a hora que ele chegou aqui, ele está se mexendo indo para o outro lado. Então, existe uma velocidade ali. Isso significa que a nossa bolinha está percorrendo uma trajetória que é circular. Em trajetórias circulares, a gente precisa que tenha uma força resultante. Para ter força resultante, mais especificamente a centrípeta, a gente precisa que as forças não sejam iguais, porque se elas forem iguais, o resultante é zero. Se a gente quer que a resultante seja a força centrípeta, então ela tem que apontar para o centro, que é lá em cima o ponto onde ele está preso, né? Onde o fio está preso lá no teto. Então, a tração tem que ganhar do peso. Então, a nossa força resultante, que é a força centrípeta, tem que ser tração menos peso. A gente tem que pensar tudo isso. Então, vamos anotar tudo isso. A gente quer a tração, mas tem uma velocidade, então a força resultante é tração menos peso, e isso vai ser a força centrípeta, tá bom? A gente quer a tração. O peso a gente sabe calcular. Então, se a gente calcular a força centrípeta, nosso problema está resolvido. Ok, e como calcula a força centrípeta? Força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é v² dividido pelo raio. O raio é só o tamanho do fio, então é 2 metros, tranquilo. Mas e a velocidade? Como eu vou descobrir a velocidade que ela tinha ali embaixo? Aí é que tá. Então, a gente precisa descobrir a velocidade, porque eu sei que tração menos peso é força centrípeta, então a tração é a força centrípeta, que é mv² sobre r, mais o peso. Passei o peso para o outro lado somando. Então, a gente precisa da velocidade. Se a gente achar a velocidade, nosso problema está resolvido. E aí, para descobrir a velocidade, o que a gente vai ter que pensar? Quem se transformou nessa velocidade? A altura que ele tinha antes. Energia potencial gravitacional é que se transformou em energia cinética. Então, eu vou precisar da conservação de energia para descobrir a velocidade, para substituir nessa equação ali do cantinho, para calcular a tração. Entenderam a ideia? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai ter que pensar? Se ali tinha 2 metros, o fio continua tendo 2 metros, né? Mas eu quero saber a diferença de altura que tem na situação inicial e final da bolinha. Então, eu vou chamar de x ali o lado de cima do fio, ali onde cortou o meu pontilhadinho.
que é um cateto do triângulo, mais especificamente o cateto adjacente aos 60 graus, por isso que eu vou pensar em um cosseno de 60 graus, naquele triangulinho de cima. O cosseno de 60 graus e cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente é o que eu chamei de x, que é o que eu quero descobrir. A hipotenusa é o tamanho do fio ali, 2 metros, né? É o que está na frente do 90 graus. E cosseno de 60, se vocês lembrarem da tabelinha, lá 1, 2, 3, 6, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz você põe 3 no 2, é meio. Então, meio é igual a x sobre 2. Isso significa que o x é 1, né? Então, significa que tem 1 metro para cima, para baixo também tem 1, porque o fio continua tendo 2 metros. Certo. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso da altura para substituir lá no MGH, né? Então, eu vou considerar o meu referencial da energia potencial gravitacional sendo 0 aqui embaixo, significa que nessa posição final ele não tem energia potencial gravitacional, e a altura que a gente precisa colocar é a diferença entre esses dois níveis. Então, deixa eu sair daqui, deixa eu vir para cá. E vamos calcular, então, a velocidade a partir das energias. Então, a energia mecânica inicial é a potencial gravitacional inicial mais a cinética inicial. Nesse caso, não tem mola, então esquece a potencial elástica. E isso vai ser igual à energia mecânica final, que é a potencial gravitacional final mais a cinética final. No inicial, quem era 0 era a energia cinética, porque ele era solto naquele ponto, né? Então, ele não estava se mexendo ainda. Então, a gente já pode zerar aqui. E no final, quem é 0 é a nossa energia potencial gravitacional. Então, no fim, a gente vai ter só uma energia potencial gravitacional no começo, se transformando em uma energia cinética no final. Aí, a gente tem massa dos dois lados, né? Troquei um lado por mgh, o outro lado por mv² sobre 2. Tenho massa na equação toda, posso cortar a massa, não nos importa. A gravidade é 10, a altura vai ser 1, que a gente calculou. E do lado de lá sobrou v² dividido por 2. E aí, eu faço 10 vezes 1 é 10, passo 2 multiplicando do outro lado, vai ficar 20. v² é 20. Como eu só quero v² para poder substituir aqui do ladinho, do meu ladinho aqui, eu não preciso tirar a raiz. Então, tá de boa assim, vou deixar v² mesmo e vou substituir nessa equação aqui, por isso que eu saí do caminho. Então, vou trocar aqui. O que vai acontecer? A nossa tração vai ficar igual. A massa era 100 gramas, né? Mas a gente vai transformar em quilo, então vai dar 0,1 quilogramas. Então, vai ficar 0,1 vezes 20 dividido por 2, que era o raio, que é o tamanho do fio inteiro, mais mg, que é 0,1 vezes 10. 20 dividido por 2 dá 10. Então, vai ficar 0,1 vezes 10, e 0,1 vezes 10 é 1, então mais 1. Aí vai ficar 1 mais 1, que dá 2 newtons. Opa, peraí que eu fiquei na frente. Letra C.